Peguem aí a folha de vocês. No capítulo 17, a gente vai falar hoje a respeito da perseverança dos santos. Oremos neste momento, antes de iniciarmos a EBD desta noite. Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu santo nome. Glórias sejam dadas a ti. Pai, neste momento, eu quero te pedir que o Senhor nos dê auxílio, que o Senhor nos ensine por meio da tua palavra e por meio daquilo que os teus santos servos confessaram, que possamos entender e possamos praticar aquilo que a tua palavra nos traz. E possamos, ó Pai, confiar diariamente no Senhor. É neste momento que eu te peço pela instrução, pela iluminação do Espírito Santo em nossa vida. Amém. Hoje a gente vai falar a respeito da perseverança dos santos. Quando eu estava estudando esse texto, ou melhor, quando eu estava estudando a confissão, ela é basicamente um resumo de tudo aquilo que a gente aprendeu. Ela é, ou melhor dizendo, ela é a aplicação de tudo aquilo que a gente aprendeu. Desde a eleição, a salvação, a justificação, a santificação. E a perseverança dos santos, ela é a aplicação disso tudo. É a fé em Deus, crendo a respeito disso tudo na nossa vida prática. Que inicia assim o texto. Aquele a quem Deus aceitou no amado, foram eficazmente chamados e santificados pelo seu Espírito, e receberam o dom da preciosa fé dos seus eleitos. Não podem nem total, nem finalmente cair do estado de graça, mas certamente perseverarão até o fim, e serão eternamente salvos, considerando que os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento, pelo que ele os gera e ainda alimenta em fé, arrependimento, amor, alegria, esperança e em todas as graças do Espírito para a imortalidade. Esse texto ele está respaldado em dois textos que eu diria que são essenciais para a vida de um cristão. Para que na perseverança dos santos? Para que Deus jamais os deixará? Que é João capítulo 10, no versículo 28 e 29, que diz assim: Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Esse texto, no capítulo 10 de João, Jesus trata das suas ovelhas, de que ele é o bom pastor, que ele dá a vida pelas suas ovelhas, e que ninguém pode arrebatar das suas mãos. E o outro texto é Filipenses 1,6, que diz que Paulo fala: Estou plenamente certo de que aquele que começou a obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa obra ela não é iniciativa nossa, ela é iniciativa do próprio Deus. A gente vai ver ao decorrer do estudo de que essa obra ela advém do próprio Deus, fazendo a vontade do próprio Deus em nossas vidas. E a gente entende a perseverança dos santos que ela inicia no momento da salvação. Só que a salvação, ela não é somente, eu não diria que é somente o ato, mas ele vem desde antes da fundação do mundo, da eleição, da própria morte de Cristo e, propriamente dito, da salvação. Que naquele momento ocorre a justificação e depois todo o processo, como a santificação, e que vai se findar na glorificação. E é normal, quer dizer, não deveria ser normal, mas acaba que um cristão ele pode cair, pode pecar, e muitas vezes esses pecados eles podem ser recorrentes, o que pode obscurecer a sua visão. Paulo ele usa uma expressão que é uma expressão até da área da saúde, que é cauterizar a mente. Cauterizar, para quem não sabe, é quando alguém acaba se ferindo, e para que não dê problemas maiores, como infecção, pega uma lâmina de metal, geralmente uma faca, e coloca no fogo, e depois coloca em cima da ferida, que ela vai cicatrizar completamente, não vai sentir mais dor, e também não vai gerar nenhum incômodo futuro, porque ela está cauterizada, ela está sem sensibilidade. E muitas vezes um cristão ele pode estar desse jeito, justamente pelo pecado. Mas Deus, em sua misericórdia e graça, e por sermos cristãos, a gente ainda continua sendo salvo pela obra dele. Só que Deus ele também pode nos assegurar de punir, ou melhor, de nos disciplinar.
Salmos 89, 31 e 32 diz: se violares os meus preceitos e não guardares os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. Aqui Deus ele faz a função de um pai. Todo pai, quando seu filho ele é indisciplinado, ele é teimoso, ele vai disciplinar aquele filho, seja botando de castigo, seja ensinando, e Deus ele vai agir dessa mesma forma. Se a gente lê lá em Hebreus capítulo 12, é assim que Deus ele vai disciplinar. Existem consequências para o nosso pecado, como a gente já tem aprendido na EBD. E essas consequências, muitas vezes, pode ser o próprio Deus nos disciplinando e nos fazendo entender que aquilo é errado. E nos ajudando a perseverar até o fim. Isso aqui me lembra muito, de certo modo, o Peregrino. O livro Peregrino, de John Bunyan. Em algumas cenas, em alguns episódios daquele livro, tem, por exemplo, o pântano da desconfiança, tem as armadilhas pelo caminho, tem também o vale da humilhação, que ele vai passar por aquele vale. E muitas das vezes o cristão, que é o personagem principal desse livro, ele vai sofrer com isso. Muitas vezes ele vai ter dúvida da fé dele. Em alguns momentos vai passar personagens por ele e vai questionar, se ele realmente está indo pelo lugar certo. Vai tentar enganar eles. Só que a diferença do cristão para aquelas pessoas é que a fé dele estava firmado no próprio Deus. Estava firmado nessa rocha que é Jesus Cristo, na pedra angular, na rocha que também em outras interpretações a gente pode colocar que é a própria palavra de Deus. Mas ele, esse cristão, ainda é o mesmo. Deus é o mesmo. E eles terão a certeza de estarem guardados pelo poder de Deus para a salvação, onde irão gozar de sua herança adquirida. Eles foram gravados na palma de suas mãos, e os seus nomes foram escritos no livro da vida desde toda a eternidade. Irmãos, esse primeiro ponto, que é algo bem introdutório e que também traz uma lembrança a respeito da salvação, a respeito de todo o processo que a gente passa da salvação, ele nos dá a esperança de que Deus, ele não muda. Ele não vai mudar, assim como ele não mudou no Antigo Testamento, ele não vai mudar agora. Deus, nas suas alianças, ele nunca mudou, ele nunca descumpriu uma aliança, diferente de nós, que a todo momento pecamos e ofendemos a Deus. E Deus, ele não vai mudar. E isso traz uma esperança a respeito da perseverança dos santos, porque o que o Senhor começa, ele vai completar. E ele se coloca em sua destra, em qualquer obra, e ele não parará até que essa obra esteja consumada. E é isso que esse primeiro ponto, ele nos traz essa perspectiva. E a gente entender isso a respeito de Deus, de que a perseverança dos santos está firmado na rocha que é Cristo, não é de nós, é do próprio Deus. É uma obra que depende do próprio Deus. E isso que a gente vai ver nesse segundo ponto, que a perseverança dos santos, ela depende não do nosso livre-arbítrio, mas ela depende unicamente da imutabilidade do decreto da eleição, que flui a partir do livre e imutável amor de Deus, o Pai, baseado na eficácia do mérito e na intersecção de Jesus Cristo e da união com Ele. Irmãos, a perseverança dos santos, ela flui do amor de Deus. Ela vem do amor do Pai. O seu caráter e o amor de Deus em sua essência, todos estes provarão que ele não nos abandona e nem abandonará a alma para a qual ele olhou com misericórdia, até que essa grande obra, que é a salvação, esteja consumada. Isso é bastante importante a gente entender, porque em Romanos, no capítulo 8, fala a respeito disso. No versículo 30, que é aqueles a que ele predestinou, ele também chamou, e aos que chamou, este também justificou, e ao que justificou, este também glorificou. E em seguidamente ele fala que logo muito mais agora, no capítulo 5, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira, porque se nós, quando inimigos, nós fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Irmãos, e eu quero que vocês atentem e prestem atenção a respeito da perseverança dos santos, que ela vem de Deus, ela é assegurada pelo próprio Deus.
A gente fomos enxertados na videira que é Jesus Cristo. Em João capítulo 5, Jesus ele trata dessa, vou dizer mais como parábola da videira, que ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. E quando Deus, que é o agricultor, ele corta o ramo, ele não está condenando a pessoa ao inferno. Ele está simplesmente fazendo com que aquela pessoa dê mais frutos. Seria a aplicação de uma disciplina, como eu falei no ponto 1. A aplicação de que muitas vezes a gente peca, a gente não produz fruto, mas Deus ele nos disciplina. Ele nos ajuda a fazer com que produzamos mais frutos e glorifiquemos a Ele com nossas vidas. Continuando. E da promessa de Deus, da permanência de seu Espírito, da semente de Deus dentro deles e da natureza do pacto da graça. Todas essas coisas vêm a certeza e a infalibilidade disso. A perseverança dos santos, trazida essa doutrina pela palavra de Deus, também é um dos 5 pontos do calvinismo, o último ponto da Tulip. Como a gente pode ver, ela é infalível, porque quem nos assegura é o próprio Deus por meio do seu amor, é o próprio Jesus Cristo por meio do seu sacrifício na cruz, e o próprio Espírito Santo por meio do pacto da graça. Então é toda a Trindade que nos assegura. A função do Espírito Santo, quando Jesus ele sobe aos céus e o Espírito Santo vem, é para nos auxiliar nesse processo. Todo o processo da salvação, ele ocorre de acordo com a vontade de Deus e sempre assegurado por Deus. Deus ele está lá no momento da nossa eleição, no momento da nossa salvação, e há de continuar conosco todos os dias até que subamos aos céus, até que sejamos glorificados. Entender isso, permanecer na vontade de Deus, permanecer fazendo a vontade de Deus, é o que vai caracterizar também a perseverança dos santos. Crer que Ele está conosco, crer que Ele vai nos ajudar no momento de nossa dor. Tem uma analogia que ela não é tão perfeita para essa aplicação, mas creio que ela traduz bem, assim, além do livro O Peregrino, que a salvação é como ela se fosse 2 estradas. Uma estrada, nós estamos à busca de um descanso, e tem uma estrada boa, que não tem nenhum problema nela e você vai com o seu carro. Só que o fim dela é a morte. Todo mundo que vai por ela morre. Só que no meio do caminho alguém lhe para e começa a falar de um paraíso, de um lugar que você realmente vai descansar. Só que para você ir lá, você tem que estar com uma pessoa dentro do carro. E essa pessoa lhe fala e você acaba acreditando nisso. E a pessoa que vai dentro do carro com você é o próprio Cristo. Vamos botar nessa perspectiva. E você acredita e vai por esse outro caminho. Só que esse outro caminho é cheio de buracos. Você vai passar por montes de terra que o seu carro vai atolar, vai furar o pneu. E durante esse percurso acaba que seu carro rala nos ramos, porque é um caminho muito estreito, muito difícil de passar. E você, muitas das vezes, você fica pensando, poxa, será se vale a pena eu ir por aqui? Será se vale a pena realmente ir para esse paraíso? Ou é melhor eu voltar da minha volta e ir por aquele caminho, atrás daquilo que eu estava buscando? Só que a pessoa que está com você dentro do carro, que é o próprio Cristo, ele vai lhe dizer, ele vai lhe auxiliar, vai dizer para você continuar por aquele caminho. Vai ajudar você a perseverar, a continuar mesmo que doa, mesmo que você passe por provações, mesmo que aconteça de ter momentos de dores. Para os discípulos não foi diferente. Jesus ele fala que aquele que não abandonar pai e mãe não tem como me seguir. O jovem rico que não quis abandonar as suas riquezas, que não tinha como seguir a Cristo. Porque nossa vida, a gente vai, como cristão, a gente vai passar por momentos de provações, vamos passar por momentos de tentações, de dores. E muitas das vezes, essa esperança da salvação, muitas das vezes a gente vai estar obscurecido e não vai conseguir ver o próprio Deus. Mas a perseverança dos santos, ou melhor, essa esperança que a gente tem em Cristo, Deus ele vai continuar preservando essa esperança dentro de nós. Deus ele vai alimentando a cada dia, nos ajudando a alimentar por meio da sua palavra, por meio da oração, da comunhão com os seus santos também, da comunhão entre irmãos. E ele vai colocando isso. Isso é infalível, porque é a própria Trindade que assegura isso em cada pessoa. É
é o próprio Deus, é o próprio Jesus, é o próprio Espírito Santo. E a gente pode ver isso porque lá em Jeremias, no capítulo 32, no versículo 40, Deus, por meio de Jeremias, ele fala ao povo de Israel: farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Essa é a esperança que Deus nos dá. Essa é a esperança que Deus ele nos assegura na nossa vida. E embora, já no ponto 3, embora eles possam, através das tentações de Satanás e do mundo, da prevalência da corrupção remanescente neles e da negligência dos meios de sua preservação, cair em pecados graves e por algum tempo continuar neles. Quando eles assim incorrem no desagrado de Deus e entristecem seu Espírito Santo, vindo a ter as suas graças e consolos enfraquecidos. Mesmo nesses momentos, ainda a gente continua salvo. Ou vocês acreditam que a gente pode perder a salvação? Se a gente peca, a gente perde a salvação automaticamente. Tem até um meme muito famoso que fica nessas brincadeiras entre calvinismo e arminianismo, que o cara que é arminiano, ele fica naquela de estou salvo, não estou salvo, estou salvo, não estou salvo. Porque uma hora ele peca, aí se peca, não está salvo e vai para o inferno. Ele se arrepende e vai para o céu. Aí ele peca de novo, aí ele está no inferno. Aí fica nessa brincadeira, tipo, daquela de mal me quer, bem me quer. Não tem essa possibilidade. Só que Deus ele nos ordena a seguir a sua palavra. Efésios 4:30, Paulo fala que não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. É um dever nosso continuar firme na fé. É um dever nosso buscar a cada dia a santificação, buscar a cada dia viver conforme a palavra de Deus. Só que muitas vezes a gente cai, porque ainda há resquício do velho homem em nossa vida. Há resquício da nossa antiga natureza dentro de nós. E esse resquício, muitas vezes, porque a gente não lê a Bíblia direito, a gente não vai aos cultos, a gente não ora direito, a gente sucumbe à tentação. Ao invés de estarmos fortalecidos no Espírito Santo, ao invés de estarmos fortalecidos por meio da palavra e por meio da oração, a gente está fraco. E a gente deixa se levar pelas tentações, pelos nossos desejos, e nos afastamos de Deus. Isso não significa que a gente perdeu a salvação, mas que a gente está longe de Deus. E é necessário que a gente, enquanto cristãos, a gente perceba isso. Só que muitas vezes a gente não vai perceber. Por isso que é necessário, e eu vejo uma aplicação desse ponto 3, da comunhão com os irmãos. Porque a responsabilidade meu como irmão de vocês como meus irmãos em Cristo, é muitas vezes de apontar o pecado, que eu não estou vendo. Que eu, pela minha mente cauterizada, pela minha visão obscurecida em relação a Deus, eu não vou ter aquela sensibilidade de ver o pecado que eu estou fazendo. Seja pecados pequenos que abrem espaço para pecados grandes, e aqui eu quero deixar um parêntese, irmãos, que não existe pecado, nem pecadinho nem pecadão, mas às vezes a diferença de consequências deles, consequências morais na nossa sociedade e na nossa própria vida, tem diferença. Muitas vezes são poucos e às vezes são grandes. E muitas vezes a gente acaba não vendo esses pecados na nossa vida diária. Seja uma mentirinha, que a gente chama de brincadeira, seja a preguiça, que a gente diz, são mais 5 minutinhos em cima da cama, ou a procrastinação, que eu vou deixar para depois eu faço. Seja pornografia, seja masturbação, seja traição, desejos que estão dentro do nosso coração, a própria ira, que muitas vezes a gente esconde, mas que é um pecado. A inveja. E muitas vezes, irmãos, eu falo por experiência própria, que são pecados pequenos que eu acabo deixando levar. Mas se não fosse pelos meus irmãos em Cristo, que dizem assim, olha, isso aqui é pecado, olha, tu está pecando, eu iria continuar fazendo. E também se não fosse pelo auxílio desses irmãos, por exemplo, pela oração, pela exortação, continuaria com certeza fazendo. E o texto ele continua falando a respeito justamente disso, que a gente desagrada a Deus, entristece o seu espírito.
e a gente acaba tendo as suas graças e consolos enfraquecidos. E a gente tem os nossos corações endurecidos e as consciências feridas, que muitas vezes prejudicam e escandalizam os outros e atrai sobre nós juízos temporais. O exemplo que eu posso colocar aqui, dentre vários outros, é o exemplo de Davi. Davi, quando olha para Batseba e deseja ela, naquele momento, seu coração ele está sem sensibilidade para Deus. E era porque era um homem segundo o coração a Deus, segundo o coração de Deus. Ele olha para Batseba e deseja Batseba. E ele vai e concebe o ato do seu desejo pecaminoso. E disso surgem consequências temporais, que seriam a morte do próprio filho, a morte do soldado Urias. Ontem, como o pastor falou, que a espada não se apartou mais da família dele, que a família dele só viveu em perigos e guerras entre os seus próprios filhos. Só que, como eu falei, precisou de uma pessoa para alertar Davi. Precisou do profeta Natan ir lá e dizer, olha, tu está pecando. Olha, tu está em desgraça porque tu está pecando contra Deus. E tu não está vendo isso. E disso, Davi se arrepende e escreve, eu acho que o salmo mais belo a respeito de arrependimento, que é o Salmo 51. E eu queria destacar 3 versículos, que é do 10 ao 12. Queria que você abrisse em Salmo 51, versículo 10 ao versículo 12, que diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Ou algumas versões ela diz um espírito pronto a obedecer. Esse salmo, e principalmente esse versículo 12, muitas vezes eu aplico ele na minha vida, principalmente em relação às tentações ou quando eu caio. Eu fico, Deus, eu não te obedeci. Eu caí quando eu caí de fazer a tua vontade, eu não fiz a tua vontade. E muitas vezes me entristeço pelo meu pecado. E essa oração, muitas vezes eu faço utilizando esse versículo 2, que é: restitui-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me, e dá um espírito pronto a obedecer. A perseverança dos santos é a gente se sujeitar a essa vontade de Deus. Se sujeitar está dependendo da própria palavra de Deus, da própria aliança que Deus faz conosco. E muitas vezes a gente pode cair, vai cair, só que a gente tem que estar com a nossa esperança firmada na rocha. A gente vai pedir perdão a Deus, pedir perdão em nome de Jesus. A gente pode ser que a gente caia constantemente e Deus vai nos dar irmãos que vão lá e vão nos sustentar, vão orar conosco, orar por nós, que vão muitas vezes exortar a nossa vida, dizer, olha, isso aqui é um pecado, olha, isso aqui está errado, você não tem que fazer isso. E Deus, ele sempre vai nos dar força. Ontem o pastor ele falou a respeito de liberdade e tem uma aplicação que ele falou que eu fiquei assim, cara, isso é muito real. Que ele disse assim, a nossa liberdade está entre escolher eu não fazer o que é pecaminoso ou eu escolher a Cristo. E para nós é fácil essa escolha. Mais fácil do que aquelas pessoas que não estão em Cristo, porque eles não têm essa liberdade, porque eles sempre vão escolher fazer o que é errado. Mas nós temos essa liberdade de escolha, entre aspas, que é que muitas das vezes a gente tende a escolher a Cristo. Só que, como a gente ainda está num corpo carnal, como a gente ainda tem um coração que completamente não está santificado, a gente acaba pecando. A gente acaba cedendo à tentação e ofendendo a Deus com nossas ações, escandalizando irmãos, escandalizando pessoas. E a gente acaba muitas vezes trazendo para a gente esses juízos temporais. Só que ainda assim, nós cristãos, se renovarão o seu arrependimento e serão preservados pela fé em Jesus Cristo até o fim. Lucas, no capítulo 22, que é ali o momento antes da crucificação de Cristo, um pouco
final da ceia e também já no julgamento de Cristo perante na casa do sumo sacerdote. No versículo 32, Jesus fala para Pedro: Eu, porém, roguei por ti, para que tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece teus irmãos. E no versículo 61 e 62 diz assim: Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou das palavras do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Esse é um exemplo disso que eu acabei de falar. Pedro, ele havia pecado, tinha acabado de negar a Cristo. Um pecado que até hoje reverbera nas nossas mentes, porque quando a gente chega no período ali da Páscoa, a gente sempre lembra de que Pedro ele negou a Cristo 3 vezes. Só que houve redenção para Pedro. Pedro se arrependeu amargamente do seu pecado. É tão tal que ele, a partir ali de Atos, Pedro ele vai ter uma função essencial na história da igreja. Uma pessoa que vai sair pregando e sem medo de pregar. Várias pessoas, como por exemplo Jonas, também pecaram contra Deus e se arrependeu do seu pecado. Davi é outro exemplo. Irmãos, a perseverança dos santos, ela nos dá mais esperança do que qualquer outra coisa que eu posso dizer. É como se a nossa vida que a gente tem, ela não é como se fosse, não. Ela depende totalmente da vontade de Deus. E a esperança dos santos é a esperança de que tudo que pode acontecer vai acontecer de acordo com a vontade de Deus. E vai acontecer para que nós possamos ser a imagem de Cristo e que no final sejamos glorificados juntamente com Ele. Independente de qualquer coisa que possa acontecer, de nascer uma perseguição contra os cristãos, de ter uma catástrofe nas nossas vidas. A perseverança dos santos, ela atua aí, na nossa fé. E tem uma frase de Spurgeon, numa pregação que ele fez, que ele falava a respeito justamente da perseverança dos santos nessa pregação. Que ele diz assim: Nós não pregamos nenhum evangelho frágil que não suportará o seu peso. Não é nenhuma carruagem cujos eixos se quebrarão ou cujas rodas saltarão para fora. Este não é um alicerce de areia que pode afundar no dia do dilúvio. Aqui é o Deus eterno, comprometendo a si mesmo por aliança e juramento, que ele escreverá a sua lei em seu coração, que você não se desviará dele. Ele irá guardar você, para que não vagueis em pecado. Mas se por um tempo você se desviar, ele vai restaurá-lo novamente para o caminho da justiça. Fazendo como assim, irmão? Todo dia pecando daquele jeito, que ele pecava antes de dizer que era salvo. É isso? Não. Aí que tá, irmão. Um cristão, ele não vive pecando. Se ele não vive pecando, e essa pessoa, do exemplo que o irmão deu, provavelmente ele não é um cristão. Porque as suas ações, elas mostram que ele não é um cristão. Só que o que eu falei foi o seguinte: um cristão ele pode acabar caindo. Só que não é algo que ele vai fazer todos os dias. Não é algo que ele vai fazer porque ele tem prazer diretamente naquilo. Mas é algo que, pela sua natureza pecaminosa que ainda habita em nós, acaba que ele vai cair na tentação. Irmão, como eu falei, não existe pecadinho nem pecadão. Para Deus tudo é pecado. Pecado é pecado, não vai ter essa distinção. Agora, a distinção que vai ter é nas consequências. Seja elas consequências morais, judiciais, como é o caso, por exemplo, se você matar alguém, você vai ser preso. Você vai sofrer ali consequências. E essas consequências é que vão fazer essas diferenças. Por exemplo, eu mentir é um pecado para Deus tão grave quanto eu matar alguém. Só que para a gente aqui, para o ser humano, muitas vezes a mentira não vai ter consequência nenhuma. Diferente de matar alguém, que vai ter consequências, que você pode ser preso, você pode até ser morto por conta disso. Então vai sendo justamente nessas consequências, nessa visão moral, entendeu? Não é necessariamente na visão que Deus tem a respeito do pecado, porque para Deus todo pecado é igual, é pecado, é uma ofensa a Ele. Entendeu, irmão? Certo. Pois bem, finalizando já o estudo, queria só fazer essa aplicação
e queria deixar também mais aberto para quem tem alguma pergunta a respeito disso, que a perseverança dos santos, irmãos, ela é algo, como eu falei, é a prática daquilo que a gente já veio aprendendo. É a confiança em Deus plenamente. É confiar de que aquele que começou a boa obra em nós vai finalizar. É a confiança que Paulo teve no próprio Deus, que Pedro teve, embora pecando, e caindo e se redimindo, sendo redimido no caso. A confiança que Davi teve logo após um pecado. Essa é a nossa confiança que devemos ter em Deus todos os dias das nossas vidas. E a gente vai praticar, a gente vai aprender ela por meio dos meios de graça, por meio da oração, por meio da leitura da palavra e da comunhão com os nossos irmãos. Mas as consequências, eu diria uma principal, que é o temor, o medo. Que uma pessoa que ela não crê que, por exemplo, que ela está salva para sempre, todo momento que ela deslizar, que ela cair, ela vai achar que já está no inferno. Isso pode trazer consequências, por exemplo, dela realmente abandonar completamente o evangelho, dela apostatar, quer dizer, eu já caí, eu não tenho mais salvação realmente. E muitas vezes do medo constante de trazer, por exemplo, ansiedade na vida da pessoa. Ela vive assim, meu Deus, o que eu vou fazer amanhã? Isso aqui aconteceu. Ela não, pela falta de confiança na perseverança dos santos, ou nessa doutrina, ela vai ter medo do amanhã, não vai confiar plenamente em Deus. A meu ver, essa é a consequência que, quando você não crê nessa doutrina, você tem. Os perigos, eu acho que vai ser a aplicação daquilo que estava acontecendo com os romanos. Que os romanos, eles falavam assim, se onde habitou o pecado, superabundou a graça, então eu vou pecar mais, já que eu estou salvo, eu vou continuar pecando, já que eu não tenho como cair da salvação, eu vou continuar pecando, já que Jesus, ele me assegurou de que ninguém pode me arrebatar do seu amor, ninguém pode me arrebatar das suas mãos, eu posso continuar pecando à vontade, e no final eu vou estar salvo do mesmo jeito. Só que é como eu falei para o irmão, se ele é um cristão, ele não vai estar pecando deliberadamente, porque ele já vai ser contra a sua nova natureza, vai ser contra a natureza que Deus deu a ele, que é uma natureza santa, uma natureza que vai olhar para o pecado e vai abominar o pecado, vai correr do pecado, vai se aproximar a cada dia de Deus. Não, eu creio realmente que ela tem pecado. Creio que realmente ela tem pecado, que é o chamado julgo desigual, que é quando você adquire ali um relacionamento com uma pessoa que não é cristã, que não é salva. E a partir disso, você tem ali, por exemplo, o matrimônio, que é o caso dela. E tem esse pecado que é o julgo desigual. Que eu ver que não, se fosse dar realmente conselho a ela, não é de seguir a felicidade. A gente, como cristão, a gente tem a nossa alegria em Cristo. Certo que a gente pode ter pequenas alegrias em coisas do mundo, por exemplo, uma partida de futebol. Meu time ganhou, aquilo me deu alegria, me deu felicidade ali. Só que isso não ofende a Deus. E a gente tem que, às vezes, entender que nem sempre aquilo que nos alegra, que nos dá felicidade, é a vontade de Deus. E nesse caso, creio que não teria sido a vontade de Deus, justamente porque ela estava contraindo um matrimônio com alguém que não pertence a Deus, que não é nascido de novo, que não é um cristão. Tem um exemplo muito... Na verdade, tem uma aplicação que eu acho bem interessante, que é tipo assim, é como se ela estivesse em cima de uma mesa e ele estivesse embaixo, e ela estivesse puxando ele. É mais fácil ele derrubar ela do que ela puxar ele para cima. É quase mais ou menos desse tipo aí. Então, a meu ver, é um pecado. Pode ser que futuramente ele pode ser um cristão? Pode ser. Mas ninguém dá essa certeza para ela. Entendeu, irmão? Tá certo, irmão? Pois amém, irmãos? Vamos orar, encerrando este momento. Senhor Deus, louvado seja o teu santo nome. Eu queria te pedir neste momento que o Senhor aumente a nossa fé, para que possamos crer no Senhor, para que possamos crer
nas tuas promessas, que possamos crer, ó Pai, que o Senhor Deus começou a boa obra em nós e há de completá-la até a vinda de Cristo. Que o Senhor Deus vai nos preservar em santidade, vai nos preservar confiantes no Senhor, crendo que nada poderá nos separar do amor de Cristo, nem a morte, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer ser humano. Que possamos crer que fomos salvos, uma vez salvos, salvos para sempre. Que o Espírito Santo nos ajude em nossos momentos de provações, a confiar em Deus, nos momentos de tentação, a fugir do pecado e a dedicar a nossa vida inteiramente ao Senhor. Que possamos, ó Pai, confiar em Ti todos os dias de nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, abençoe o culto que iremos prestar ao Senhor logo mais. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.